Pelo Lupato e para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes, o mercado hoje do petróleo, geralmente o que a gente considera como esse mercado é o valor futuro para o óleo cru do petróleo. Mas é um mercado que tem como base, basicamente, o preço de um barril de petróleo sendo comercializado. No começo do dia, houve uma grande queda no valor do preço do petróleo, depois uma alta e agora está basicamente estável no que já havia sido computado nos últimos dias. Muitos especialistas colocam essa certa estabilidade como uma das consequências do fato de que a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, quase 20% das reservas de petróleo, tem uma capacidade maior, inclusive, de acordo com alguns analistas, que a Arábia Saudita, por exemplo, que é um país riquíssimo também nesse combustível, nessa commodity de exportação, mas a Venezuela tem uma produção relativamente baixa para o potencial. Algo que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vem batendo na tecla para afirmar que os Estados Unidos, ao tomarem posse do comércio de petróleo venezuelano, vão conseguir aumentar esta produção. Os Estados Unidos alegam que a produção de petróleo já foi estadunidense, houve uma retirada do poder dos Estados Unidos de maneira, segundo o governo americano, ilegal durante a ditadura de Hugo Chávez e com a manutenção depois do governo ditatorial de Nicolás Maduro. Algo interessante na Venezuela é que Delcy Rodrigues, agora presidente do país, com a ausência de Nicolás Maduro, é ministra da pasta de óleo e petróleo desde 2020. Ou seja, ela tem um comando dessa organização tão importante para o país, pelo menos na maneira institucional. Existe uma empresa que seria como se fosse a Petrobras na Venezuela, que é a PDVSA, que é controlada há muitos anos pelos militares, mas Delcy Rodrigues é a ministra dessa pasta e por isso exerce um tipo de controle também no petróleo venezuelano. Mas muitos analistas divergem sobre a qualidade do petróleo venezuelano, sobre a facilidade para aumentar a produção e também exportar, mas o mercado em si hoje não passa por grandes abalos, apesar dessa operação militar que capturou o ditador e presidente venezuelano no último sábado. Obrigado, Luiz. Um abraço. Um abraço. Valeu, Luiz. Bom, e a gente continua nesse assunto. Agora vamos conversar com o Adriano Pires, que é ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, e sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Bandeirantes. Bom, o nosso repórter Luiz Felipe Nunes acabou de trazer a informação de que no dia de hoje não há um grande abalo no mercado internacional de petróleo por conta dessa situação na Venezuela. O que a gente pode esperar para o futuro? Olha, eu acho que não é um grande abalo por motivos óbvios, né? Que a Venezuela, apesar de ser a maior reserva de petróleo do mundo, ela hoje tem uma produção muito pequena de petróleo, né? A produção da Venezuela é 1% da produção mundial de petróleo. Então, hoje, a Venezuela não é um país que tem protagonismo em relação a mudanças de preço do barril de petróleo. Aliás, seria o contrário até, né? Quer dizer, essa ideia se for para frente do presidente Trump, da volta de empresas americanas e outras privadas para a Venezuela, seria para tentar aumentar a produção da Venezuela, que hoje está em torno de 1 milhão de barris, para algo como já foi no passado, de 3 a 4 milhões de barris. Então, essa guerra, vamos dizer assim, entre aspas, de Estados Unidos e Venezuela, se a posição americana predominar, você teria até, ao invés de uma alta do barril, uma queda do barril no curto prazo. Por quê? Porque você criaria uma expectativa de aumento de oferta, né? E como o mercado de petróleo hoje já está muito ofertado, a oferta hoje está crescendo mais do que a demanda, por isso que os analistas todos falam que 2026 e 2027 talvez seja ano de barril baixo, inferior a 60%. Se essa expectativa dos Estados Unidos realmente
entrar na Venezuela com as empresas e outras empresas privadas forem para lá, no curto prazo você vai ter até uma redução do preço do barril do petróleo, né? Só para te dar um exemplo, quando teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, foi o contrário, né? Porque como a Rússia não é um grande produtor de petróleo, produz algo como 9 milhões de barris por dia, naquele momento, quer dizer, as sanções comerciais que estavam sendo colocadas criou uma expectativa de redução da produção russa, né? Tanto de petróleo quanto de gás natural. Aí você teve uma explosão de preços do gás natural e do petróleo, o petróleo indo a mais de $100 o barril. Agora é o contrário, né? A possibilidade da derrubada do regime chavista na Venezuela e a volta de empresas privadas vão criar uma expectativa de aumento de oferta e, consequentemente, redução do preço do barril do petróleo. Por isso que o mercado hoje está estável. Inclusive, abriu hoje com queda, né? E o que faria, né, esse cenário mudar, hein, Adriano? Seriam sanções mais duras, uma escalada militar? Porque o senhor já comentou em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes que a tendência é essa, né? Que o preço do petróleo reage em um movimento baixista após essa ação, essa operação aí dos Estados Unidos. Mas uma mudança radical seria o quê? Sanções mais duras, uma escalada militar? Não, eu acho que qualquer escalada militar, se você reduzir mais ainda a produção de petróleo da Venezuela de 1 milhão para 800, 700, também não vai mexer nada em preço. É que eu te falei, a produção da Venezuela hoje é insignificante em relação à produção mundial. Então, esse preço de petróleo nos próximos 2 anos são preços que a gente está projetando abaixo de $60 na média. E aí que eu te falei, se a expectativa do Trump se realizar, né, e o mercado de petróleo com o mercado de commodities, ele trabalha muito com expectativa. O que o mercado está esperando? Se realmente o Trump tomar conta da Venezuela, ter um governo de transição, assumir um regime mais pró-americano, aonde você crie segurança jurídica e regulatória para que as empresas vão para lá explorar e produzir petróleo, aí você vai ter, num curto prazo, quer dizer, cai mais ainda o preço, que você aumenta mais a oferta de petróleo. Então, obviamente, é que preço de petróleo barato reduz a inflação e incentiva o crescimento econômico. Aí você pode ser que lá em 28 você tem outro ciclo de aumento de preço, porque o petróleo volta a aumentar a demanda. Agora, Venezuela, o evento Venezuela em si, a gente tem que entender que é um evento que vai provocar queda de preço do petróleo, não aumento do preço do barril de petróleo. Agora, quanto tempo deve demorar para que os Estados Unidos consigam aumentar essa produção de petróleo na Venezuela? Até porque. Isso é muito difícil, né? Não, diga. Isso é muito difícil de responder, cara, porque você veja assim, toda uma característica de regime autocrático, regime ditatorial, é que você não tem transparência de nada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que a Venezuela hoje produz 1 milhão de barris, eu não sei se produz 1 milhão de barris, tem gente que fala que é 800, tem gente que fala que é 700, o fato é que é insignificante, né? Agora, também ninguém sabe como é que está a situação dos campos de petróleo da Venezuela, quer dizer, que tipo de investimento precisa ser feito para eles voltarem a produzir volumes significativos, se existe vazamentos ambientais. Quer dizer, é muito difícil falar quanto tempo vai demorar para a Venezuela voltar a produzir 3, 4 milhões de barris e também é impossível saber quantos bilhões de dólares vão ser necessários, né? Talvez, quer dizer, uma empresa que, se for realmente esse cenário for para frente, já está meio que na pole position, é a Chevron americana, porque a Chevron, diferentemente da Exxon americana, ExxonMobil e da ConocoPhillips também americana, mesmo com a estatização feita para o Chaves, ela ficou ali dentro da Venezuela. Ela hoje produz algo lá como 200 mil barris, se eu não estou enganado, pouquinho, mas ela teria uma noção maior de como é que está o estado da arte na Venezuela, né? Agora, porque as outras foram embora. A ExxonMobil, inclusive, a própria ConocoPhillips, quando foi estatizado os campos de petróleo da Venezuela pelo Chaves, né, não era nem Maduro ainda, eles abriram um processo judicial
cobrando, né, ressarcimento pelos investimentos que eles tinham feito e que ficaram na Venezuela, coisa que nunca o Chávez nem o Maduro pagaram. Até no primeiro discurso pós-prisão do Maduro, o Trump chegou a falar, o presidente Trump, de que a Venezuela precisa ressarcir as empresas de petróleo americanas. Acho que ele falou nesse sentido dessa questão judicial que existe da ExxonMobil e da ConocoPhillips. Então, te respondendo objetivamente, quer dizer, não dá para saber se você consegue, daqui a um ano, passar de 1 milhão de barris para 1,5 milhão, se daqui a 2 anos você consegue produzir 2 milhões. O fato é que você tem um potencial lá, e me parece, no curto prazo, ou médio prazo, de você voltar a ter uma produção de 4 milhões de barris, até mais, entendeu? Porque ali você tem uma reserva gigantesca, né? Agora, outra coisa que a gente tem que entender é que o petróleo da Venezuela é um petróleo de má qualidade, a não ser que você comece a explorar petróleo também offshore no mar na Venezuela, que não é feito, até hoje não foi feito, e que pode ser que ali tenha muito petróleo no mar venezuelano. Basta ver, por exemplo, que hoje um país que está ofertando que a produção cresceu muito de petróleo nos últimos anos é a Guiana, né, que está ali do lado da Venezuela. E as duas grandes empresas produtoras hoje, investidoras na Guiana, são exatamente a ExxonMobil e a Chevron Americanas, né? Você lembra que há meses atrás o Maduro chegou a ameaçar invadir a Guiana, dizendo que aquele petróleo lá era venezuelano, né? Então aquilo está tudo ali naquele pacote, entendeu? Então o fato é que tem muito petróleo ali, cara. E se você conseguir ter um governo que crie algum tipo de estabilidade regulatória e jurídica, você vai atrair inúmeras empresas para investir ali na Venezuela, não tem a menor dúvida quanto a isso. E justamente sobre esse potencial que o senhor comentava, num cenário em que esse potencial seja explorado ao máximo e aí ultrapasse dos 4 milhões de barris, pode chegar a um ponto que, entre aspas, sobre petróleo no mundo, considerando que os outros produtores vão seguir no mesmo ritmo atual? Eu acho, cara, que tudo depende da demanda, né? Hoje, por exemplo, está sobrando petróleo no mundo, porque você teve um crescimento de demanda, de oferta muito grande. O Brasil, por exemplo, né, que já está produzindo 4 milhões, deve produzir mais de 5 milhões em 27, 28. A Guiana, que eu acabei de falar, que também está com uma curva de produção em ritmo de crescimento. Os Estados Unidos, que estabilizou um pouco a produção lá do shale, mas continua produzindo petróleo. A Argentina agora com o campo de vaca muerta. Então, e a demanda não está acompanhando, entendeu? Então a gente tem que entender que como é que vai ficar esse cenário lá na frente, num momento, né, que a gente está vivendo a tal da transição energética, né, que existe muita gente que demoniza aí o combustível fóssil. No Brasil, por exemplo, você vê, a gente demorou aí 13 anos, desde 2013, quando foi leiloado o primeiro bloco na margem equatorial, para o IBAMA agora, ano passado, dar o primeiro licença ambiental para a Petrobras furar um poço lá na margem equatorial. Entendeu? Então a gente não. Vamos ver como é que fica esse. Agora, também tem todo um contexto que a gente sabe que o mundo hoje cada vez está consumindo mais energia, com inteligência artificial, data centers, etc., e que não dá para abrir mão de nenhum tipo de energia. Agora, o fato todo, cara, é o seguinte: se esse projeto do Trump der certo, os Estados Unidos, através das empresas petroleiras americanas, estão assim refundando, vamos dizer assim, uma nova ordem energética mundial e estão dando, de certa maneira, um checkmate na China. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje já produz 13 milhões de barris de petróleo por dia. Se as empresas americanas se apropriam de grande parte das reservas, das 300 bilhões de reservas da Venezuela, os Estados Unidos ficam com um poder gigante no sentido dele mesmo, quer dizer, controlar o preço do barril, controlar de que Tivemos uma falha aqui no contato, na ligação com Adriano Pires,
ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Importante a gente concluir essa entrevista com o Adriano Pires, passando informações importantes, não é? Não só do preço do barril do petróleo, mas também essa mudança geopolítica aí, Estados Unidos assumindo esse protagonismo. E o que é importante a gente saber aqui na sequência com o Adriano Pires é os reflexos no Brasil, né? A gente já vai retomar aqui o contato com o Adriano Pires e uma dessas perguntas, até os ouvintes aqui nos repassam pelo WhatsApp no 11 99904 8756, é isso, será, Lupato, que a gente vai sentir, não é, no bolso essa mudança aí? Será que a gente vai ter alguma mudança no preço aqui no Brasil? O que está acontecendo aí na Venezuela? A gente vai entender daqui a pouquinho com o Adriano Pires nessa retomada aí dessa entrevista importante. Pois é, até porque ele mesmo dizia que os especialistas apontam para uma possibilidade de 2 anos com uma redução considerável no preço do barril. Agora, há aquela grande questão que, apesar de muita explicação, ninguém consegue entender direito do porquê que às vezes o barril cai, o barril sobe e na bomba, por exemplo, de combustível, muito difícil. Diga lá, Danilo, faça a sua pergunta. Não, voltamos aqui o contato com a Adriano Pires. Só para não fecharmos aqui o raciocínio, o senhor dizia sobre o checkmate na China, não é? Eu gostaria de concluir, Adriano, por gentileza. O checkmate na China é porque os Estados Unidos, quer dizer, se essa política do Trump, das empresas petrolíferas americanas se apropriarem de grande parte das reservas venezuelanas, que é a maior reserva do mundo, os Estados Unidos começam a ter um poder muito grande de arbitrar, né, através de produção, preço de petróleo no mundo. E a gente não pode esquecer que a China é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos, né? E a China estava com interesse aqui na Venezuela, já era a maior importadora de petróleo venezuelano, apesar de ser uma parcela mínima, né? Dos 1 milhão, falam que a China importava 40% ou 20%, aliás, desse 1 milhão, então 200 a 400 mil barris dia. Hoje, vocês terem uma ideia, a China é o maior importador de petróleo brasileiro. As empresas chinesas no Brasil, que compraram campos de petróleo no Brasil, produzem algo como 350 mil barris de petróleo por dia. Então, é um jogo geopolítico forte em torno do petróleo. E essa que é a cartada, na minha opinião, que o Trump está fazendo. Não é porque os Estados Unidos precisam de petróleo. Os Estados Unidos precisam de mais poder em cima do petróleo que é produzido do mundo. Os Estados Unidos precisam de mais poder em cima das reservas de petróleo que não são produzidas no mundo. Para a gente fechar um pouco aqui, que eu estava escutando um pouco o comentário de vocês, o que acontece? O que determina preço de petróleo? São duas coisas. Primeiro, qualquer mercadoria, quem determina preço é a lei da oferta e da demanda. Se eu tenho uma oferta alta e uma demanda baixa, o preço cai. Se eu tenho uma demanda alta e uma oferta baixa, o preço sobe. Isso é comum em qualquer produto no mercado. Mas o petróleo tem uma diferença. Às vezes o petróleo sobe de preço por questões geopolíticas, uma guerra, um atentado terrorista, que o petróleo é muito sensível a essas questões geopolíticas, né? Como foi a guerra da Ucrânia com a Rússia, que eu já citei. Agora, isso e bater no preço da gasolina do diesel é uma outra história. Se você pegar Estados Unidos, Europa, países mais onde o mercado funciona de uma maneira livre, sempre que o preço do petróleo cai, o preço da gasolina na bomba nos Estados Unidos, na Europa, o preço do diesel cai imediatamente, não cai, não demora uma semana para cair, cai no dia seguinte, como também quando o preço sobe no mesmo dia ou no dia seguinte. Aqui no Brasil é diferente, porque a gente tem uma empresa que é monopolista, que é a Petrobras, que muitas vezes, dependendo do governo de plantão, usa a empresa para fins políticos, para fins eleitoreiros. Então aqui a Petrobras, ela aumenta, demora para aumentar e demora para reduzir, mas aliás, reduz mais rápido do que aumenta. Então aqui o mercado de petróleo no Brasil, de gasolina e diesel, não é um mercado que funciona como funciona nos Estados Unidos e na Europa. Agora, se a gente aceitar esse cenário que eu estou falando para vocês, que 2026, 2027, nós vamos ter barril mais baixo,
tudo leva a crer que a gente vai ter gasolina e diesel no Brasil esse ano de 26 não aumentando e, ao contrário, reduzindo o preço. Eu acho que a Petrobras pode segurar um pouco os preços para não perder receita de venda de gasolina, mas, quer dizer, dependendo também do calendário eleitoral, o governo pode obrigar a empresa a reduzir preço para ajudar aí nas eleições. Essa era uma dúvida, né, que tinha ficado aí antes de cair aqui o contato, mas já foi respondido, né, se esse conflito, né, poderia chegar aqui no bolso, né, do consumidor brasileiro, mas já foi respondido aí pelo Adriano Pires, a quem a gente agradece mais uma vez pelo contato, pela disponibilidade em participar ao vivo aqui da programação da Bandeirantes. Obrigado, viu, Adriano? Obrigado. Nada, cara, um abraço grande, amigo, um abraço e sempre à disposição de vocês. Adriano Pires aqui conosco agora, 11h47. Vamos fazer um rápido intervalo, Danilo Gobato. Na volta, continuaremos falando sobre essa situação na Venezuela com a repórter Maju Arruda Leite, que acompanhou há pouco uma agenda do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do vice-governador do estado, Felício Ramute. Eles comentaram a situação.